today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, então vamos aqui então para a nossa segunda parte, né, dessa videoaula a respeito de força eletrostática. Nessa segunda parte aqui eu quero falar com vocês a respeito da análise gráfica da lei de Coulomb, né, do gráfico que está relacionado à equação da lei de Coulomb. Quero falar com vocês de algumas aplicações da lei de Coulomb, que está relacionada à distribuição de cargas, né, que é quando eu tenho várias cargas próximas umas das outras. E eu vou resolver com vocês dois exemplozinhos para vocês entenderem melhor a aplicação dessa lei de Coulomb, tá? São exercícios que eu tirei lá do meu blog, então qualquer coisa é só você... vou deixar o link na descrição do vídeo para você ter acesso a esses exercícios. Belezinha? Então vamos lá então. Primeira coisa, vamos fazer a análise gráfica que está relacionada à lei de Coulomb. Quando a gente fala da lei de Coulomb, ela nos garante que a intensidade da força elétrica entre as duas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que a força eletrostática que surge entre duas partículas eletricamente carregadas, entre dois corpos eletricamente carregados, é diretamente proporcional ao produto das cargas e é inversamente proporcional à distância entre as cargas. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que eu vou ter um gráfico que é o que nós chamamos de hipérbole cúbica. Esse gráfico, obrigatoriamente, ele vai obedecer à nossa equação da força eletrostática, da lei de Coulomb. Ou seja, F é igual a K, que multiplica Q1, Q2, isso aqui tudo dividido por D ao quadrado. Tá? Então o gráfico ele vai sempre obedecer a essa equação, que é chamado de hipérbole cúbica. Então o gráfico ele vai sempre obedecer isso. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quando a distância entre as cargas for pequena, a força é alta. Quando a distância entre as cargas for alta, o valor da força é o quê? É baixo. Tá? Então a gente vai ter sempre esse valor. Então, ou seja, para uma distância R, eu tenho uma força F. Para uma distância 2R, eu tenho uma força que é o quê? 1/4 do valor original. Para uma distância que é metade da distância R, o valor é o quê? É 4 vezes o valor da força. Isso porque a força ela varia sempre com o quadrado da distância. Belezinha? Pessoal, vamos falar aqui agora então de uma aplicação da força eletrostática, de uma aplicação da lei de Coulomb, que é o que nós chamamos de distribuição de cargas. Tá? É muito comum a gente encontrar algumas situações, alguns exercícios que envolvem 3 ou mais cargas. Tá? E o tratamento matemático que a gente dá para situações onde eu tenho 3 ou mais cargas próximas umas das outras, é um tratamento puramente vetorial. Então, ou seja, aquilo que nós estudamos lá em vetores, aqueles casos particulares que nós estudamos lá em vetores, eles vão ser aplicados aqui dentro da força eletrostática. Então, por isso que eu falo muito com os meus alunos, de uma maneira geral, que é o seguinte, que você tem que entender o conceito de vetores, que você tem que entender como aplicar os vetores em situações práticas que você vai encontrar muito dentro da física, dentro da parte mecânica, da parte de eletricidade, da parte de magnetismo. A gente usa muito esse conceito de vetores. Então, ou seja, quando a gente tem uma situação, uma distribuição de cargas, o que está acontecendo? Todas essas cargas elétricas, elas de uma certa forma, elas estão interagindo. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, se eu tenho uma carga Q1 que é positiva e ela está próxima de uma carga Q2 positiva, essa carga Q1 ela vai exercer sobre a carga Q2 uma força de repulsão. Assim como essa carga Q1 vai exercer uma força de atração sobre a carga Q3. E a mesma coisa entre a carga Q2 e a carga Q3. Ou seja, quando a gente tem uma situação onde nós temos várias cargas elétricas próximas umas das outras, nós temos que analisar o comportamento dessas cargas em pares. Ou seja, eu tenho que analisar todas as forças que atuam sobre a carga Q1, todas as forças que atuam sobre a carga Q2, todas as forças que atuam sobre a carga Q3, e a partir dessa análise, determinar a força elétrica resultante presente em cada uma dessas cargas, em cada uma dessas partículas.
Beleza? Já que está acontecendo uma interação elétrica entre essas três cargas. Poderia ter uma situação onde eu tenho mais cargas, ou seja, 4 cargas, 5 cargas? Poderia ter, tá? Mas eu vou partir de uma situação mais simples, que é com essas 3 cargas, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então presta atenção. Vamos analisar então essa interação entre essas 3 cargas. Então aqui eu tenho a carga elétrica Q1, a carga elétrica Q2, que é uma carga elétrica positiva, e eu tenho a carga elétrica Q3, que é uma carga elétrica negativa. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar todas as forças que atuam sobre a carga Q1. Beleza? Se você analisar, a carga Q1 ela interage com Q2. Então a gente diz o seguinte, que a carga Q2 exerce uma força de repulsão, exerce uma força de repulsão sobre a carga Q1. Beleza? A carga Q3 vai exercer, então, uma força de atração sobre a carga Q1. Essas forças, elas vão sempre atuar na direção da reta que une as cargas. Então, eu tenho aqui ó, a força que 3 exerce em 1, e aqui eu tenho a força de repulsão, que é a força que 2 exerce em 1. Vou fazer a mesma coisa para a carga Q2. Então, para a carga Q2, eu tenho aqui uma força de repulsão, que é a força que 1 exerce em 2. Beleza? E eu vou ter aqui também a força de atração, que a carga Q3 exerce sobre a carga Q2. Então, eu marquei todas as forças então, que atuam sobre a carga Q1 e todas as forças que atuam sobre a carga Q2. Vou fazer a mesma, aqui está a força que 3 exerce em 2. Vou fazer a mesma coisa para a carga na carga Q3 agora. Vou marcar todas as forças que atuam em quem? Em Q3. Então, aqui eu tenho a força de atração, que 2 exerce em 3, beleza? E aqui eu tenho a força de atração, que 1 exerce em quem? Em 3. Força que 1 exerce em 3. Beleza? Quando eu faço isso, eu posso ver o seguinte, que na carga Q1 eu tenho a atuação de 2 forças, na carga Q2 e na carga Q3 da mesma maneira. Beleza? O que a gente tem que fazer então? A gente tem que isolar cada uma dessas partículas. Então eu vou isolar a minha partícula Q1, a minha partícula Q2 e a minha partícula Q3 e vou determinar a força resultante que atua sobre essas partículas, tá? De maneira isolada. Lembrando que as forças trocadas são sempre pares de ação e reação. O que isso significa? Que se um está exercendo uma força em 2, a força que 2 exerce em 1 também vai ter o mesmo valor. Ou seja, o que eu posso dizer aqui? Posso dizer o seguinte, que a força que 1 exerce em 2 é a mesma força, vou fazer aqui, ó, a força que 1 exerce em 2 é igual à força que 2 exerce em 1. É um par de ação e reação. A mesma coisa vale entre a carga Q1 e a carga Q3. A força que 3 exerce em 1 é igual à força que 1 exerce em 3. E a mesma coisa entre a carga Q2. A força Q2 e Q3. A força que 3 exerce em 2 é igual à força que 2 exerce em 3. Então, vou ter sempre 3 pares, nesse caso aqui, de forças iguais. Beleza? Para a gente poder determinar a resultante dessas forças que atuam sobre essas partículas, a gente vai então marcar todas as forças, que foi o que eu fiz, escolher uma dessas partículas e determinar a força resultante atuante sobre ela. Vamos pegar aqui então, por exemplo, a minha partícula Q2, onde eu tenho a força que 1 exerce em 2 e a força que 3 exerce em 2, tá? Vamos pegar valores aleatórios, tá? Vou inventar aqui um valor, por exemplo, para a força que 1 exerce 2. Vamos supor que a força que 1 exerce 2 seja, sei lá, de 8 newtons. E vamos pegar
que a força que 3 exerce em 2 seja igual a 6 newtons, por exemplo. Qual que vai ser a resultante das forças que atuam sobre a partícula Q2? Como essas forças são grandezas vetoriais, para a gente determinar a resultante das forças, eu vou ter que usar aqueles casos particulares que eu vou rever com vocês daqui a pouquinho e que a gente já viu lá em vetores para ficar mais claro a compreensão do conteúdo, tá? Se você analisar aqui, ó, a força que 1 exerce 2 e a força que 3 exerce 2 são duas forças que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então a minha força resultante, ela vai ter essa cara aqui, vai ser uma força que vai ter uma direção oblíqua e sentido para baixo aqui, tá? Da esquerda para a direita. Então esse é o valor da minha força resultante. Se eu quero determinar o valor dessa força resultante, então eu vou ter que aplicar o quê? Como essas forças formam um ângulo de 90 graus, o valor da minha força resultante é dado pelo teorema de Pitágoras. Então eu faço força resultante ao quadrado é igual a força que 1 exerce em 2 ao quadrado mais a força que 3 exerce em 2 ao quadrado. Então a força resultante ao quadrado vai ser igual. Quanto que vale a força que 1 exerce em 2? Vale 8 newtons. Então vai ser 8 ao quadrado. Mais a força que 3 exerce em 2. Vale 6. Então vai ser 6 ao quadrado. Então a minha força resultante ao quadrado vai ser igual a quanto? 8 ao quadrado, 64. Mais 6 ao quadrado, 36. Então a força resultante ao quadrado vai ser igual a quanto? 100. Resolvendo isso aqui, força resultante é igual a raiz de 100. Então a minha força resultante ela é igual a quanto? A 10 newtons. Então, ou seja, a resultante das forças que atuam sobre a partícula 2, nesse caso, nesse exemplo aqui, vale quanto? Vale 10 newtons, tá? A resultante das forças que atuam na partícula 3 é diferente de 10 newtons. Aí a gente tem que calcular, aí eu tenho que levar em consideração o ângulo que é formado, o ângulo que vai ser formado, deixa eu só marcar aqui, entre as partículas, entre a força que 1 exerce 3 e a força que 2 exerce 3. E a mesma coisa, para determinar a força resultante que atua sobre a partícula Q1, eu tenho que levar em consideração as forças 2, a força que 2 exerce 1, a força que 3 exerce 1 e o ângulo formado entre essas forças. O que provavelmente vai ser um valor bem diferente de quanto? De 10 newtons do exemplo que eu fiz aqui. Beleza? Pessoal, então para a gente determinar a resultante das forças que vão atuar sobre uma determinada partícula, igualzinho eu fiz no exemplo anterior, nós vamos ter que usar aqueles casos particulares lá de vetores, né? Que é quando eu tenho partículas, forças, que formam um ângulo de 0, 90, 180, forma um ângulo qualquer e forma um ângulo bem específico, que é um ângulo de 120 graus, tá? Então vamos só relembrar isso aqui então. Quando eu tiver, por exemplo, uma partícula qualquer, seja ela positiva ou negativa, e sobre essa partícula eu tenho a ação de duas forças que formam um ângulo de 0 graus entre si, então eu tenho aqui, por exemplo, a força F1 e aqui eu tenho a força F2, o ângulo formado entre essas partículas é um ângulo de 0 graus, o que isso significa? Significa dizer que elas têm a mesma direção e o mesmo sentido? Para se determinar a força resultante que atua sobre elas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as duas forças. Então eu vou somar a minha força F1 e a minha força F2. A mesma coisa eu vou fazer quando eu tiver duas partículas cujo ângulo entre elas seja de 90 graus. Então eu tenho aqui para cima, que é o exemplo que a gente fez. Eu tenho aqui uma força F1 e aqui eu tenho uma força F2. Essas forças elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, para se determinar o valor da minha força resultante, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Então, a minha força resultante nesse caso aqui, ela vai ser a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Beleza? Lembrando que são sempre vetores. Se eu tiver um terceiro caso, onde as forças agora
forma um ângulo de 180 graus. Então eu vou ter aqui uma força F1 e oposto a essa força F1 eu vou ter uma força F2. Né? E o ângulo formado entre elas é de 180 graus, ou seja, eu tenho duas forças que têm a mesma direção e sentidos opostos. Então, quando eu tiver um ângulo de 180 graus, a minha força resultante vai ser dada pela diferença entre as duas forças, F1 menos F2, sempre em módulo, ou seja, vai ser sempre a maior menos a menor. Um quarto caso que a gente tem é quando eu tenho duas forças que formam um ângulo qualquer entre si, tá? Tem duas forças aqui que vão formar um ângulo, sei lá, um ângulo alfa, qualquer entre elas. Tem aqui uma força F1 e aqui eu tenho uma força F2. E quando eu analiso aqui, eu vejo que forma um ângulo alfa entre essas forças. Quando eu tiver a formação de um ângulo alfa, tá? Quando esse ângulo for um ângulo qualquer, para se determinar o valor dessa força resultante, a gente vai aplicar uma regrinha que a gente chama de regra do paralelogramo. Beleza? Que está lá em vetores. Se você não lembra do que é essa regrinha, é só você assistir a videoaula, tá? Essa regra do paralelogramo, ela fala o seguinte, que a força resultante, que atua sobre uma partícula, é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de alfa. Tá? Então, quando você tiver um ângulo diferente desse que a gente falou aqui, for um ângulo 30, 45, 60 graus, é só você aplicar essa outra regrinha. E nós temos um quinto e último caso, que é um caso bem particular, que é um caso bem específico, que é quando eu tenho duas forças, e essas forças elas formam um ângulo de 120 graus entre si. Então eu tenho aqui, por exemplo, F1, né? Isso é um caso bem específico, tá? Vamos supor que isso aqui seja... Aqui eu tenho F2, e esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo de 120 graus. E é uma situação bem específica, porque nesse caso aqui, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter F1 igual a F2. Se você tiver uma situação desse tipo, F1 igual a F2 e o ângulo for 120 graus, a sua força resultante é igual a F1, que é igual a F2. O que isso significa? Que se a sua força F1 for 10, a sua força F2 for 10 também, e o ângulo entre elas for 120, a sua força resultante só pode ser quanto? 10 newtons também, tá? Então esses são alguns dos casos particulares. Tem uma videoaula específica sobre isso. Se você não assistiu, assista para ficar mais fácil, tá? Que a gente vai aplicar muito isso dentro dos nossos, nessa distribuição de carga, belezinha? Pessoal, a nossa videoaula ela ficou um pouquinho mais extensa do que eu gostaria, então eu vou gravar uma terceira parte, né? Que eu vou deixar aí como nos vídeos sugeridos, com 2 exercícios de exemplo, né, da aplicação da lei de Coulomb e da distribuição de cargas, belezinha? Então até a próxima videoaula. Abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! You now